Meus amigos e minhas amigas, é isso aí. Ó, tô gravando esse vídeo antes do jogo Botafogo e Bahia, que vai ser daqui a pouco. Quero fazer as minhas considerações e depois do jogo a gente pode comentar sobre isso. Bom, vamos lá. Já olhei a escalação aqui do Botafogo. A escalação do Botafogo não muda muita coisa, mas esse não é o problema do Botafogo. O problema do Botafogo é que o Botafogo não tem conjunto. O David Lancelotti, o Lancelotti filho lá, pode até ser um bom treinador mês que vem, semana que vem, ano que vem, mas por enquanto ele não é um bom treinador. Ele não consegue dar um conjunto para o time do Botafogo. E pior, ele não consegue extrair do jogador o melhor que o jogador tem. A gente vê que no elenco do Botafogo tem jogador ali que não está desenvolvendo. Por quê? Porque o esquema tático não favorece. Então vamos lá, que a escalação aqui. Então tá aqui, ó, Léo Link, Vitinho, Caio Pantaleão, Alexander Barbosa e o Marçal. Tranquilo, o Marçal é um grande jogador, eu sempre fui fã do Marçal. Ele provou isso quando ele foi ser zagueiro. Pô, deu muito bem conta do recado. Agora, o Marçal tem que ter mais foco. Ele fica muito nervoso na partida, ele tem que ter mais foco. Tem que ser um cara que o treinador tem que estar no ouvido dele, porque ele é um grande jogador, tá? Para mim, Marçal seria titular. E eu arrumaria um lugarzinho ali no meio, ali pro Alex Telles, e o Cuiabano, para mim, meu amigo, o Cuiabano tinha que estar jogando ali do lado do Savarino, tá? Eu pedia isso lá atrás, pô, o Renato Paiva fez isso, o Cuiabano se destacou, só que agora o Cuiabano está limitado por conta de muito jogador lá na frente. Só que esse jogador lá na frente, tipo o Santi Rodrigues, não está dando conta do recado. Então, eu insistiria aí com o Cuiabano. Meio de campo, bom, Marlon Freitas, Newton. Pô, o Newton me surpreendeu. O Newton hoje ele faz o mesmo papel que fazia o Gregory. Aquele cara companheiro do Marlon Freitas, que se posiciona bem, recebe bem a bola, sabe tocar bem a bola, tem uma boa marcação. Então, realmente, o Newton me surpreendeu. Para mim, esses dois são titular mais do que absoluto. Aí você tem aqui o Savarino, Santi Rodrigues, Arthur Cabral e Cuiabano, ou Arthur, de acordo aqui com a escalação aqui. Muito bem, o Arthur, meu amigo, o Arthur, aquela camisa 7 pesou no Arthur. Ele, sinceramente, tem que chamar o Arthur, troca a camisa 7, dá para o Matheus Martins. Para você ter uma ideia, vamos fazer o seguinte, não começou o jogo ainda não. O Arthur, ele é o único atacante que eu já vi jogar no Botafogo que não parte para cima do defensor. Você reparou isso? Não reparou não? Então repara. O Arthur ele não vai pro mano a mano. Pode ter um defensor. Ele não vai. Ele toca, ele corre. Que atacante é esse? Cara, o atacante tem que ser igual o Matheus Martins. Tem que ser igual o Jafinho. Partir para cima, meu amigo. Que negócio é esse? Ele não dribla. É um atacante. Pô, tu mete uma camisa 7 dele e fica lembrando do Luiz Henrique. Aí a gente senta e chora, irmão. O Arthur pode ser até um grande jogador, mas não para esse sistema tático. Eu, no meu time, ele não seria atacante, seria talvez até um centroavante. Mas ponta, tô fora. Um atacante, ponta, que não leva para cima, não dribla o seu... Pode ter um, ele não dribla, meu amigo. Aí já viu. Tô fora. O Arthur, para mim, ele seria banco, ficava ali uns 10 jogos, talvez ele engrenasse aí. Mas eu tiraria aquela camisa 7 dele que, sinceramente, tá dando saudade. Tá? Aí nós temos o Santi Rodrigues, que é aquele jogador que hoje joga bem, amanhã, depois, não joga bem. Então, assim, é um cara muito estável. Talvez se trabalhar um pouquinho, outro esquema tático, ele talvez um pouquinho mais atrás, armando mais a jogada. Eu acho ele muito leve. Toda vez que ele vai para o embate com o adversário, ele não vence, mas ele com a bola no pé, ele tocando a bola, ele fazer o lançamento, pode ser uma boa opção ali para jogar junto com o Savarino. Tá? Aí no ataque, o Arthur Cabral. Cara, o Arthur Cabral veio com uma promessa de um grande artilheiro. Só que é o seguinte, na minha opinião, ou ele está numa fase ruim, ou o esquema tático não está favorecendo ele. Porque ele não está jogando aquilo que ele, vamos dizer assim, que esperava-se dele. Então, o Arthur Cabral também tem que ser malandro. Ele tem que chegar para o treinador e falar assim, professor, esse esquema tático para mim não serve. É igual o Cris Ramos lá. Bota o Botafogo para jogar com o Cris Ramos no contra-ataque. Meu amigo, o cara não tem velocidade, o cara não corre.
Ele não tem velocidade, ele não adianta armar um time com contra-ataque com o Cris Ramos. Não vai rolar, irmão. Será que o treinador não percebeu isso? Será que o jogador não percebeu isso? Professor, não dá para contra-ataque com o Cris Ramos, ele não tem velocidade. Ele não é o Donizete da época lá do Túlio, ele não é. Ele não é o Jefinho, ele não é o... Até o Arthur, por isso que eu falo, o Arthur, para jogar no contra-ataque, ele seria meu centroavante. Aí sim, eu colocaria o Arthur. Mas o Cris Ramos, para jogar no contra-ataque, é a mesma coisa do Cabral. Para encerrar aqui, o Botafogo não sabe sair jogando. Você vê que o jogador até se posiciona. Mas o que acontece? O goleiro toca para alguém e alguém toca para o goleiro que dá um chutão. Ou o goleiro toca para alguém que toca para o Alexandre Barbosa que dá um chutão. Ou o Alexandre Barbosa devolve para o goleiro que dá um chutão. É assim que o Botafogo joga. O Botafogo não sabe sair jogando. Tá? O Botafogo tem que se posicionar em campo. Para vocês terem uma ideia, o Botafogo consegue ter dificuldade para bater um lateral. Pode reparar o jogo hoje, depois me cobra. O Botafogo vai bater um lateral, ele tem dificuldade, porque ninguém se posiciona. O adversário marca fácil o Botafogo num lateral. O cara está com a bola na mão e ele não consegue os companheiros se posicionar para ele conseguir bater o lateral. Tá? Taticamente falando, muitas vezes acontece isso, o adversário realmente marca bem, mas qual a estratégia? Todo time faz isso, desde a primeira Copa do Mundo, lá em 30. Quando você tem uma marcação muito forte, o cara que bate o lateral, ele tem que estar apto para receber a bola de volta e atravessar essa bola. Por quê? Porque quando o adversário marca, ele marca muito em cima ali da lateral. Então o que você faz? Mas ninguém marca o cara que bate o lateral. Só o maluco, né, vai marcar o cara que bate o lateral. Então o cara que bate o lateral, ele bate a lateral, mas ele tem que estar em condições de receber essa bola de volta e sim, e fazer o lançamento e tirar ela daquela meiuca ali que está tudo marcado. Entendeu? Então, esses são os meus apontamentos. Então, o Botafogo tem que aprender a sair jogando. Não dá para ficar dando chutão. Não tem, o Arthur Cabral não tem como dominar essa bola. Ele não tem como ajeitar essa bola e articular o contra-ataque, o ataque do Botafogo. Tá? Na lateral, eu acho que o Vitinho tem que treinar mais, chegar para bater no gol. O Vitinho até se posiciona bem, até recebe, mas não faz. Ele chuta para fora, ele erra o chute. Pode reparar, o Vitinho entra na área e recebe a bola, mas não faz o gol. Talvez o Vitinho até faça, tomara que faça. Mas em regra, o Vitinho erra o gol. Por quê? Ele não treina a fazer o gol, ele tem que se posicionar. Diferente do Matheus Pontes, que pouco chega, mas quando chega, sempre chega com perigo. O Matheus Pontes, ele pouco chega na área, mas quando chega, ele sempre chega com perigo. Já fez gol assim, leva perigo, mas o Vitinho não. O Vitinho ele chega a errar a bola. Essa é a realidade. Agora, é o lateral titular do Botafogo e ninguém discute, tá bom? Bom, essas considerações, vamos aguardar aí o jogo contra o Bahia. Tá? O Botafogo não está bem, não tem um esquema tático, o Botafogo não se posiciona bem em campo. Tá? Semana passada, no jogo contra o Fluminense, aconteceu um fato que eu, como fui peladeiro e fui técnico de pelada, eu não admito. O Botafogo conseguiu tirar a bola da área, se eu não me engano, o Santos Rodrigues dominou a bola e estava sozinho. Ele podia dominar a bola e carregar para o contra-ataque. Ele simplesmente deu um chutão para frente. Quer dizer, se livrou da bola. Não é porque está na área que eu vou dar bicuda. Não é isso não. Se eu estou na área, domino e não tem adversário, eu tenho que ter um radar. Eu tenho que sair sim. Eu pego essa bola e saio com ela. E saio para o ataque. Entendeu? Mas o Santos Rodrigues conseguiu receber a bola sozinho e se livrou da bola. Isso aí é o que? Falta de posicionamento. O jogador não sabe onde o companheiro está. Essa é a dificuldade do Botafogo. Essa é que o Lancelotti Filho tem que trabalhar, meu amigo. Tem que trabalhar. Se não trabalhar, se não treinar, não vai dar certo. Outra coisa, outro dia o comentarista fez lá uma observação que quando acontece um lance, o Lancelotti Filho vai lá no notebook e olha. Pelo amor de Deus, meu amigo. Ele vai voltar o tempo, ele vai consertar aquilo ali. Não, passou. Ele tem que olhar aquilo ali em casa e corrigir no treino. Não adianta ele voltar e ver, pô, como é que o Arthur perdeu aquele gol? Pelo amor de Deus, alguém tem que falar isso para ele. Falou, Lancelotti Filho, pô, guarda as imagens, mas não é aqui que tu vai resolver o problema. Você vai resolver o problema no treino. Mas não, o Botafogo, o atacante, perde uma jogada, ele vai lá e confere. Pô,
Brincadeira, né, amigo? É brincadeira, né? Como diz o nosso canhotinha de ouro, é brincadeira. Então alguém tem que falar para o Lancelotti Filho, meu amigo, é o seguinte, viu a jogada errada, grava, treina, vai treinar e vai consertar. Não é ali que ele vai voltar lá e vai rever a jogada. Pô, vai fazer o que? Igual o Super-Homem? Gerar a terra ao contrário, voltar no tempo, fazer o jogador para fazer o gol? Vamos lá, né? Me cobra depois do jogo, essas observações que eu fiz. Grande abraço!